Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 6 de abril de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 2 do nosso trimestre, cujo tema será a questão central, amor ou egoísmo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Isaías, no capítulo 41, verso 10, que diz assim: Não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quando pensamos a respeito das estratégias utilizadas pela rebelião para tentar fazer com que os filhos de Deus se afastem do caminho do Senhor, nós ficamos realmente impressionados com a criatividade para o mal exercida pelo inimigo de Deus. Nós terminamos a lição da semana passada mencionando de forma específica que na cruz do Calvário, Cristo Jesus venceu de forma definitiva as forças do mal. Quando Cristo na cruz mencionou está consumado, ali ele esmagou a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. A partir daquele momento, o inimigo sabia que pouco tempo lhe restava. Entretanto, o grande problema enfrentado pela humanidade é que desde o momento em que sua morte foi decretada, a morte do inimigo, até o momento em que ele finalmente será executado, existe um tempo considerável. Pelo menos na nossa perspectiva mortal, em que o inimigo vai ter tempo suficiente para tentar, de alguma forma, tendo como base o livre-arbítrio da humanidade, incentivar o ser humano a abandonar o caminho de Deus e seguir na direção proposta por ele. A grande questão é como o inimigo vai trabalhar diante disso tudo e o que Deus fará ou tem feito para poder tentar ajudar o ser humano a alcançar a vitória. Uma coisa é fato, o inimigo tem trabalhado de forma incansável desde o momento em que Cristo subiu ao céu e continuará trabalhando até o momento em que o céu se abrir como um pergaminho, se desenrolar como um pergaminho e Jesus aparecer em poder e glória. A questão é, o que o inimigo tem feito e o que Deus tem feito. A primeira coisa que precisamos entender é que nada pega o Senhor Deus desprevenido. O Senhor é o Senhor do tempo. Foi Ele quem criou a noção de tempo que hoje nós conhecemos. Então, quando você olha para a história, nós conseguimos enxergar alguma coisa daquilo que já passou. Não sabemos o que vai acontecer conosco dentro de um segundo. Não sabemos. O tempo, na perspectiva do futuro, para nós é uma grande incógnita. Para Deus, assim como olhamos para trás e enxergamos aquilo que aconteceu, Deus olha para o futuro e também sabe o que vai acontecer. E isso dá a Ele a possibilidade de revelar o futuro mesmo antes que ele aconteça. Tente imaginar, por exemplo, aquilo que aconteceu provavelmente na terça-feira da última semana de Cristo aqui na Terra, antes que ele fosse preso. Ele estava com os discípulos no templo, um grupo grande de pessoas, de inimigos de Jesus, naquela semana de forma especial, tentou trabalhar para lançar descrédito sobre Jesus em relação às multidões. E diante de todos esses acontecimentos, Jesus ele vai olhar para a estrutura do templo e vai dizer: não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. Os discípulos que ouviam as palavras de Jesus, eles associaram algumas informações, tentaram utilizar o seu raciocínio lógico para poder entender o que Jesus estava tentando dizer. Bom, o templo é a morada de Deus. Se o templo vai ser destruído, isso significa que o mundo vai acabar. Que a casa de Deus não pode ser destruída antes que o mundo acabe. Tá? Quando isso vai acontecer? Eles não tiveram coragem de perguntar a Jesus isso enquanto estavam ali no templo. Poucas horas mais tarde, eles saíram da cidade junto com Jesus, atravessaram o Ribeiro do Cedron, subiram o Monte das Oliveiras. Assentados sobre o Monte das Oliveiras, eles olhavam para a estrutura do templo. O sol poente incidia seus raios sobre o mármore branco daquele templo. Era uma visão magnífica, espetacular.
Se você tiver a oportunidade de depois ler aquilo que Ellen White fala a respeito disso, ela fala de maneira muito bonita a respeito disso, até poética, ali no primeiro capítulo do livro O Grande Conflito. Aliás, na lição dessa semana, estaremos estudando os capítulos 1 e 2 do livro Grande Conflito. E enquanto eles olhavam para aquela estrutura, eles fizeram a pergunta: Senhor, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? A pergunta parecia muito básica para nós que estamos vivendo aqui hoje. Nós, de cara, quando ouvimos a pergunta, estamos pensando na segunda vinda de Jesus. Para os discípulos, não era tudo tão claro assim. Para os discípulos, a ideia de grande conflito, a ideia da pergunta era quando o mundo vai acabar. Jesus tinha duas coisas em mente quando respondeu. Ele vai responder dando sinais que são específicos da destruição de Jerusalém, quando o templo seria destruído, e outros sinais que diriam respeito à segunda vinda de Jesus. E nesses sinais, Jesus vai mostrar duas ênfases que o inimigo teria no decorrer de toda a história para tentar fazer com que as pessoas se afastassem do caminho do Senhor. A primeira ênfase que ele vai utilizar, principalmente no primeiro século, mas que usará também no final de todas as coisas, antes da vinda de Jesus, é a perseguição. Usando o poder da força, tentando matar os escolhidos de Deus, e ele fez isso no primeiro século. Quantos foram os cristãos que num primeiro momento foram massacrados pelos próprios judeus e num segundo momento pelo Império Romano? Ele conseguiu matar muitas pessoas, mas não conseguiu conter o avanço do Evangelho de Cristo. Tentando ser ainda mais incisivo, ele coloca em andamento a sua segunda estratégia, que é a estratégia da persuasão, tentando mostrar que com um pouquinho de concessão em relação aos princípios de Deus, a igreja pode ganhar muita coisa. E principalmente aquilo que acabou acontecendo na época do imperador Constantino, quando a igreja acabou se misturando em termos doutrinários com o paganismo e acabou abraçando muitos princípios do paganismo no contexto da igreja, com a desculpa de tentar se aproximar das pessoas e, ao mesmo tempo, garantir o apoio do Império Romano. O fato é que, com essa estratégia, ele parece que conseguiu algumas coisas mais. Mas mesmo diante dessa situação, que acabou culminando com a realidade da igreja durante o período medieval, que foi realmente uma coisa terrível, o Senhor Deus, em todas as épocas, na época de perseguição e, ao mesmo tempo, na época em que a igreja se vendeu, misturando o cristianismo com o paganismo, o Senhor Deus sempre teve pessoas que foram leais a Ele. Sempre. O seu remanescente fiel sempre esteve em pé em todas as circunstâncias, em todas as situações. Nessa semana, de maneira especial, nós teremos a oportunidade de poder entender que Deus nunca é pego de surpresa e nos momentos mais difíceis, Ele sempre preservou o seu povo. Como isso aconteceu? Bom, a gente vai descobrir durante essa semana. Amanhã nós vamos desdobrar um pouco mais a temática, um Salvador de coração quebrantado. Nesse momento, eu te desafio a orar junto comigo. Obrigado, Pai, por sabermos que Deus nunca se esquece de nós e que nada o apanha de surpresa. Obrigado pelas orientações da sua palavra, nos mostrando aquilo que em breve acontecerá. Mas ajuda-nos a seguir as suas orientações, para permanecermos firmes junto com o Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?